aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Esse é mais um programa Doses de Esperança da Comunidade de Jesus. Nós gostaríamos de começar uma série de vídeos abordando o encontro de um homem chamado Nicodemos com Jesus. Vamos ver o que o texto bíblico diz. Nós vamos ler em João capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, esse homem Nicodemos era um doutor da lei, era um fariseu. E ele era um mestre em Israel. Aliás, o texto diz que ele era um dos principais dos judeus. E Jesus é reconhecido por ele também como mestre. Ou seja, eles estavam, vamos dizer assim, no mesmo nível, né? E Nicodemos, de alguma forma, vai ao encontro de Jesus e vai fazer isso à noite. Nós não sabemos se isso é porque ele estava com vergonha, se porque ele era tímido ou por que ele foi à noite, mas há uma certa suposição, né, uma certa lógica em se dizer que ele estava receoso de encontrar Jesus, né? Então ele foi à noite, talvez com medo de ser percebido, de vergonha de encontrar com Jesus, o que seja, né? Mas, enfim, esse primeiro aspecto do texto nos remete a algum comportamento. Nós encontramos algum comportamento em nós, né, nas pessoas, que são semelhantes a esse comportamento de Nicodemos. Afinal de contas, se você vai a Jesus, o que você vai encontrar? O que será que vai acontecer quando você for a Jesus, né? Nós temos sempre aquele preconceito de imaginar, olha, deve ser da seguinte forma, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu imagino tal coisa, né? Então nós vivemos dentro daquilo que nós conhecemos. Inclusive Jesus, nesse texto, ele vai falar isso mais lá na frente, nessa conversa, nesse diálogo aí com o Nicodemos. Então isso é um primeiro aspecto que eu gostaria que a gente pensasse, né? Veja bem, é normal para o ser humano ir até Jesus cheio de preconceitos, cheio de ideias preconcebidas, meio envergonhado do que vai acontecer. Vamos ver o que acontece nesse diálogo. No versículo 3, Jesus diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, nenhum fato, nenhuma vírgula dessa narrada na Bíblia está em desacordo com o projeto de Deus por mandar Jesus ao mundo, para sofrer tudo que ele sofreu e morrer do jeito que ele morreu, como parte de um grande plano de reconexão, de religação do homem com Deus. E quando Nicodemos vai a Jesus, em todos os seus atos, Jesus está seguindo esse plano, ele está seguindo esse projeto de Deus. Então, quando ele encontra Nicodemos, isso não é uma ação isolada.
há um propósito nas palavras de Jesus. E ele vai e é contundente com Nicodemos. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É o que Jesus diz a Nicodemos. Veja bem, Nicodemos vai a Jesus à noite. Nicodemos reconhece Jesus como mestre por conta das coisas que ele tinha feito, pelos sinais que ele havia feito. Então Nicodemos reconhece Jesus como mestre. E aí Jesus vai e joga uma frase enigmática para Nicodemos. Ninguém pode nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, vamos refletir sobre as vezes que nós fomos ter algum contato com a palavra de Deus, com Jesus, com suas palavras, e o que nós pensamos? Nós fomos até assim, isso aconteceu em nossa vida e o que nós sentimos? Como nós chegamos até Jesus? Como é que nós encaramos esse encontro? Com que preconceitos nós chegamos até esse momento? E aí, ouvir de Jesus que é necessário nascer de novo, senão não podemos ver o reino de Deus? Pense bem, Jesus coloca uma frase enigmática e definitiva para Nicodemos. Nos próximos dias nós vamos continuar refletindo sobre o que significa essa frase e tudo mais. Mas hoje eu queria pensar junto com você a respeito de como nós vamos até Jesus. Como nós entendemos esse momento de contato, seja ele qual for, com um trecho de sua palavra, com algum testemunho de alguma pessoa, com uma canção. Como é que está o nosso coração quando nós chegamos e o que nós desejamos encontrar? Jesus diz assim: se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte, o que ele diz mais adiante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, crer em Jesus significa nascer de novo. Vamos ficar com isso por hoje? Que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus. Cristo é a nossa paz.